Beleza. Então, gente, bem-vindas a essa nossa mentoria semanal. Hoje o nosso tema é redes sociais e como a gente pode se colocar nas redes sociais, o que a gente pode falar, o que a gente não deve falar e o que a gente, né, qual a diferença do presencial para o virtual e as redes sociais, que é uma coisa específica, né? Porque tem a diferença, por exemplo, da gente fazer uma aula no Zoom que não vai ser gravada e a diferença da gente gravar uma aula e postar no Zoom. Tem essas diferenças, tá? Então a gente vai entender tudo isso e também a Isadora vai falar para a gente bastante sobre posicionamento e a gente também vai trazer exemplos para vocês de pessoas, né, que usam as redes sociais dessa forma, tá? Então, eu preparei aqui uma apresentação que é a continuidade da aula passada. Quem tiver aí um olhinho, para eu tô vendo a Alice fazendo minha inalação, puder fazer, tá? Eu vou fazer com o brief, que eu gosto de usar ele para foco para a noite, para trabalhar, para a gente começando. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou começar então mostrando para vocês o guia, tá bom, Isa? O guia de alegações, porque eu quero já introduzir esse tema porque eu quero falar de redes sociais, e para eu falar de redes sociais, a gente precisa entender primeiro o que pode e o que não pode, porque senão vocês já vão ficar pensando em exemplos e vão ter ideias e insights na cabeça de vocês, e aí pode ser que vocês estão tendo um insight que não é tão legal de falar dessa forma. Então, vamos falar primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui no documento, tá? Esse documento eu mandei lá no grupo para vocês. E também a gente tem ele, né, na do Terra, no site da do Terra, acho que no portal do consultor. Depois a Isa pode me corrigir para dizer onde que é, que eu não estou lembrando agora com certeza, mas de toda forma a gente tem no nosso Google Drive e está lá no grupo, tá? Acho que vocês é bom ter esse documento salvo e ter ele à mão, principalmente no começo para ir revisando, né? Então, aqui, né? O que pode? Os sims, né? Vamos lá. Emoções temporárias, tá? Então é muito legal a gente poder falar de como a gente gerencia nossas emoções no dia a dia com os óleos essenciais. Isso a gente pode falar com liberdade, com tranquilidade, tá? Sem se preocupar. Reduz a irritabilidade, eleva o humor, alivia sentimento de aperto no peito, pode aliviar uma angústia, uma tristeza, pode te ajudar a lidar com um momento de passagem, de luto, essas coisas, sentimentos, emoções, né? A gente pode falar, tá? A gente não pode, por exemplo, falar de insônia, ou de depressão, ou de doença nas redes sociais. A gente pode o quê? Contar a experiência de alguém, tá? Isso pode. Então, assim, olha, gente, eu não tô falando aqui que você não deve ter um acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra, mas eu sou, né, por exemplo, no caso, estou pensando aqui a Flor, né, se ela fosse falar numa live ou numa rede social sobre isso, ela poderia falar, eu sou psicóloga, né, e trabalho com os óleos essenciais e tenho ajudado muitas pessoas a ter mais qualidade de vida com os óleos essenciais. E eu tenho alguns clientes que chegaram para mim que têm depressão e que já for ou que têm ansiedade, que usam medicamentos, inclusive fazem acompanhamento com psiquiatra e tudo mais. Mas esses clientes eu indiquei para eles óleos essenciais que elevam o humor e eles tiveram muitos benefícios com esses óleos essenciais no dia a dia, tá? Através do uso da inalação. E aí, isso sim, ela pode dizer, porque ela está contando de um caso de um cliente específico, né? E está falando que ela indicou óleos essenciais que elevam o humor. Ela não está falando que ela indicou óleo essencial para tratar a depressão ou para tratar a ansiedade, tá? São essas diferençazinhas. Outra coisa, por exemplo, alegações cosméticas, a gente pode falar tranquilamente. Então, isso é muito legal, né? Ele purifica a pele, melhora a aparência, deixa a pele mais brilhante, deixa a pele mais hidratada. Tem o nossa linha Verage, que tem uma ação anti-aging comprovada, né? Isso tudo a gente pode falar,
tá? Falar do benefício de usar os óleos vegetais com óleos essenciais na pele. Isso tudo a gente pode sempre falar, tá? O uso cosmético, né? Alivia, por exemplo, uma coisa. Acho que tem aqui vários exemplos, ó, gente. Vamos lá, vamos para os exemplos cosméticos aqui. Produto limpa, embeleza, torna mais atrativo ou altera a aparência. Isso quer dizer que pode ajudar a melhorar o aspecto de cravos, de espinhas, também você pode falar, né? Apesar de que não você não pode falar acne, porque acne é uma doença, tá? Mas você pode falar que ele limpa, purifica, vai ajudar a clarificar a pele ao longo do tempo, né? Clarear, tá? Isso tudo você pode falar. Mas você não pode falar, por exemplo, ele pode ser usado para tratar melasma, porque você não é um dermatologista, tá? Você pode falar, olha, os óleos essenciais ajudam a limpar, embelezar e clarear a pele. Tem uma pessoa que é Cristiane, minha amiga, ela usou para clarear umas manchas que ela tinha na pele de melasma. Você pode falar do caso da Cristiane, tá? Isso você pode falar. Então, vocês estão entendendo como o negócio é mais complexo? Mas, na verdade, é muito simples. É só você lembrar de você falar de uma experiência de alguém, tá? Falar de uma história sua ou de alguém e nunca falar que é para tratar sintomas de alguma doença ou para curar doenças, tá? Porque a gente tem essa limitação, tá? Que mais? A gente pode falar aqui, ó. Vamos para os não, só para a gente entender um pouquinho. Não use alegações sobre doença. Não use a palavra doença, cura, enfermidade, trata, tá? Repara, também não é legal. Crônico, doença crônica, não é legal falar disso. Não fale de alguma doença específica, gripe, resfriado, diabetes, câncer, autismo, são doenças, né? Então, por exemplo, a live que eu fiz sobre óleos essenciais e autismo, eu deixei muito claro que a Graziela estava falando da experiência dela. Então, ela contou a experiência dela, tá? Então, ela não está dizendo que óleo essencial cura o autismo. Ela está dizendo que ela tem um filho autista, que foi diagnosticado, que ele usou um medicamento alopático, ele teve reações muito graves, não deu certo, ela ficou muito preocupada, ela foi buscar alternativas naturais, ela descobriu a homeopatia e a aromaterapia, e ela buscou indicações de um aromaterapeuta para fazer todo um acompanhamento, né? E aí ela contou os resultados que ela obteve com esse acompanhamento, né, com o filho dela, tá? E as melhoras que ele teve. Mas ela tá falando da experiência dela, ela tem todo o direito de falar isso. E eu, como aromaterapeuta, também tenho o direito de acompanhar ela com relação a essa experiência dela, tá? Individualmente. Eu não poderia, por exemplo, chegar na live de autismo e falar, gente, ó, tá, esse é o protocolo que eu usei aqui com a Graziella, com o filho dela, tá? Vocês podem fazer com o filho de vocês que vai dar certo. Esse aqui é maravilhoso para todos os autistas. Eu não posso falar isso, porque isso não é legalmente correto, tá? Porque eu não sei se deu certo para o filho dela, não sei se vai dar certo para outra pessoa. Cada pessoa é única, né? Eu não sou médico para ficar dando receita na internet generalizada para todo mundo, tá? Então a gente vai evitar fazer essas coisas nas redes sociais. O que mais? Não falar de doenças como febre, tosse, espirro. Gente, tá, mas nossa, Fernanda, isso é muito limitante. Eu também acho, porque ainda mais pensem eu, que eu sou aromaterapeuta, né? Imagino como é para mim não poder falar disso publicamente, tão abertamente. Sim, é limitante. Mas o que eu penso? Eu posso contar da minha experiência. Então, vocês sabem que uma das primeiras coisas que eu falo na minha classe é da experiência que eu tive lá na França, que eu fiquei muito mal, que eu tive uma asma, sinusite, bronquite, rinite, sei lá o que era tudo junto ao mesmo tempo e eu fiquei muito mal. E eu me tratei com óleos essenciais lá na França, com os óleos que o farmacêutico lá da França me indicou. Então, isso eu conto, que é a minha experiência.
Então, você pode contar da gripe do seu filho, de quando seu filho teve febre, você já sabia que dentro da aromaterapia alguns óleos essenciais são usados em criança ou adultos para ajudar a baixar a febre, você testou e deu certo. Isso você pode falar, tá? Então, sempre falar de você, da sua experiência. Mas quando você falar da sua experiência, evitar ficar falando que isso pode ser igual para todo mundo. Então, você pode até dizer, olha, eu não estou dizendo aqui que você deve testar isso que vai funcionar para todo mundo, mas estou falando da minha experiência, como eu usei, né? Como eu uso com meu filho, com as minhas crianças, tá? Então, vamos lá. Alegações cosméticas, a gente já falou. Estrutura, função. Então, como que eu posso dizer, né, por exemplo, sobre a imunidade? De que o produto apoia, né, o corpo a se manter saudável, tá? E funcionar normalmente, como apoia o sistema imune. Isso você pode falar. Suporte à imunidade. Suporte às funções naturais do corpo. É melhor até evitar essa palavra imunidade, se puder, tá? Você pode falar suporte ao sistema imunológico. Você pode falar suporte às defesas naturais do corpo, melhor ainda, do que falar sistema imunológico, tá? O que mais? Você pode falar das alegações que o produto proporciona em um estado de bem-estar geral. Então, falar de como os óleos essenciais têm essa ação sistêmica, né, no nosso organismo, tá? E trazem bem-estar no geral, atuam no emocional, no físico, no mental, tá? Hoje na live sobre Theta Healing, eu vou falar dessa parte mental, né, de como que os óleos essenciais realmente afetam as ondas cerebrais, tá? Então, isso a gente pode falar. Aqui, doença não pode, lembrando, né? Tá, o que mais? Não posso falar que diagnostica, previne ou trata nenhuma doença. Aqui, ó. Essa parte é que não pode, né? As alegações. Aqui começa a ficar mais claro, ó, porque aqui ele fala alegações sobre doenças são as que não pode. E aí do lado ele tem uma dica para como você pode falar isso. Então aqui é muito legal, ó. Por exemplo, insônia, em vez de falar insônia, você fala alivia a falta de sono ocasional. Ou então, ajuda a ter um sono saudável, tá? Isso você pode dizer. Então, por exemplo, acalma a dor da artrite, ajuda o funcionamento das cartilagens e articulações, tá? Alivia a tensão na cabeça e no pescoço. Não é bom ficar falando de dor de cabeça. Gente, lembrando que tudo isso aqui eu tô falando que é guia rápido de alegações principalmente para redes sociais e para Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, todas as redes sociais, tá? E quando você está fazendo uma consultoria de bem-estar, se a pessoa te pergunta, Fernanda, eu tenho muita dor de cabeça, qual óleo que eu posso usar para dor de cabeça? Aí você vai falar o quê? Eu vou falar assim, eu uso o hortelã-pimenta, eu uso assim, assim, assim. Mas é diferente, eu tô com a pessoa e eu tô falando para ela como eu uso, né? Entende? Então, essa é a diferença, tá? Agora, se eu falo na rede social que esse óleo cura dor de cabeça, não pode, né? Agora, se eu chego e falo, nossa, gente, estava ali com muita dor de cabeça agora mesmo, e eu acabei de passar um hortelã aqui, fiz uma fricção com um pouquinho de óleo de coco fracionado, nossa, foi maravilhoso. Tá? Mas eu não preciso ficar falando que é o da Terra, mas isso inclusive gera curiosidade, entende? A pessoa, de repente, até já sabe que eu trabalho com a do Terra, já sabe. Eu não preciso ficar falando, eu usei o Peppermint na do Terra. Você pode até falar, né? Que não é mentira. Mas assim, vamos tentar também criar essa curiosidade. O Matt Hall fala muito disso, né? E nas redes sociais a gente dá o conteúdo, mas a gente cria curiosidade. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa se interesse e venha procurar uma consultoria 1 a 1 e venha procurar uma classe para ela aprender mais, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, não é que abaixa o colesterol, ele ajuda a manter os níveis saudáveis de colesterol, que já estão dentro do normal também, tá? Ele também ajuda no desconforto ocasional nos ouvidos. Você não precisa falar que ele cura infecção de ouvido, tá? Apesar que a gente sabe que cura, né? Não é todas, tá, gente? Porque teve uma vez que eu tive uma infecção de ouvido, que eu fiquei tratando com melaleuca, com alecrim e tudo mais, massagenzinha em volta. Tava melhorando, mas assim, teve uma hora que piorou de vez, aí eu tive que ir no médico mesmo, tomei um anti-inflamatório de dose única, um antibiótico de dose única e um antibiótico lá dentro, né, do ouvido. Então, assim, não é aquela coisa, pode curar? Até pode, né? Se tiver muito no início, se a pessoa tiver uma imunidade boa que vai reagir. Mas eu não sei se vai curar, não sou médico, não sei quem é, de que forma que a pessoa vai usar, eu não posso falar isso, né? Até porque não tem estudo que comprova isso. E a gente não está trabalhando aqui com medicamento, a gente está trabalhando com óleo essencial. Infelizmente, os óleos, eu queria que vocês entendessem, eu nem vou me delongar mais, tá? Porque eu quero entrar no outro tema. Esse documento vocês devem ler e, assim, de frente a cima para entender um pouco melhor. Eu recomendo vocês lerem mais, tá? E se for alguma dúvida, a Isa também pode me ajudar a tirar no final. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, sobre aquela carta que saiu, para quem leu a carta, é o seguinte, todas as empresas de óleo essencial são liberadas como cosmético, tá? No mundo todo, isso é uma coisa que é geral. E é uma coisa que, assim, os únicos países que têm liberação dos óleos essenciais como fitoterapia é a França e a Bélgica, atualmente. E é uma coisa que a gente tem lutado para ter essa liberação nos óleos, ou como medicina tradicional, ou como medicina fitoterápica, né, complementar. Tanto que na OMS, a aromaterapia já é reconhecida como uma prática integrativa complementar muito bem sucedida no mundo todo, tá? E os óleos essenciais também são, na verdade, a aromaterapia é reconhecida pelo SUS, né, no PICS, que é esse práticas integrativas de saúde. Mas o que acontece? Acontece que as empresas são liberadas como cosmético, então você não pode ficar alegando tanto que cosméticos têm fins terapêuticos mais profundos, então isso limita um pouco. E especialmente no caso da Duterra, tem muita má informação por aí nas redes sociais, tem muita fake news, tem muito consultor falando muita coisa para poder vender, né? E no fundo tem muita gente que acaba tendo algum acidente, inclusive, né? Principalmente de alergias, de uso tópico, né? Ou de alguma intoxicação. A intoxicação com óleo essencial é menos grave do que com medicamento, né? Porque, assim, para ser fatal, precisa de uma dose, assim, gigantesca. Precisa beber, sei lá, 2, 3 litros de óleo essencial para alguém morrer ou ter alguma coisa mais séria. Mas sim, pode ter intoxicação e alergia, e a Duterra a gente fala sobre isso, né? Para quem foi na convenção, o Dr. Hill falou bastante sobre isso, sobre toxicidade, quais são os limites diários de ingestão e tudo mais, tá? Então, a gente tem esse conhecimento, só que a gente tem essa limitação. E aí fica complicado, porque como tem consultor falando esse tanto de coisa por aí, né? A gente acaba que pode pagar o pato. E aí, o que eu quero, que eu falei para a Isadora? A gente precisa criar essa identidade de uma equipe extremamente alinhada com a ética, com informação de qualidade, com acompanhamento individual. Por isso que eu falo para vocês tanto da importância da consultoria de bem-estar, quando você cadastra, e do próprio um a um, né? Antes de você cadastrar a pessoa. As duas coisas são muito importantes, tá? Então, por quê? Porque a gente precisa dar esse acompanhamento mais individual. E para isso a gente também precisa estar fazendo o nosso uso constante, precisa estar estudando, né? Precisa, enfim, né? Ter livros e ler, se embasar. Outra coisa que a gente pode fazer
citar livros também, tá? Então você pode falar, eu estou lendo aqui nesse livro que esse óleo é bom para isso. E citar o livro, tá? Mas se você, lembrando que se você estiver falando de alguma doença, alguma coisa assim, você não pode falar, é porque o limão, não sei o que, da Doterra, tá? Você pode até falar, eu vi nesse livro aqui página tal, mas não é bom ficar associando a marca Doterra, tá? E é bom falar da aromaterapia no geral. E é claro, por isso que eu acho que tem consultor que usa bastante esse foco de focar nos olhos, né? Agora tem outros que focam mais nas plantas e falam menos dos olhos. Eu queria mostrar, Isa, você acha que a gente mostra agora os Instagrams ou depois você pensou? Vou falar primeiro das redes sociais, melhor depois, né? Não sei se já tá nesse assunto, né? Só ver se vai. Porque depois das Eu redes queria vai ser algo mais específico da rede, né? Acho que pode fechar já esse é, assunto com esses exemplos. Tá, eu queria só mostrar então esse Instagram para vocês rapidinho da Fabi. Eu acho que vocês devem seguir ela. Se não seguem ainda, vocês podem dar uma pesquisada aí no Instagram dela. Deixa eu só ver aqui qual que é. Para quem não sabe, gente, dá para abrir um Instagram no computador. Você só não dá para fazer tanta coisa, mas dá para abrir, tá? Fabi _ Essential Oil BR. 29K, né? Nossa Senhora, com certeza ela patrocina muito anúncio e pode ter pagado também aí alguns seguidores. Gente, é muito legal o Instagram da Fabi. Se vocês forem olhar, recomendo vocês darem uma olhada, porque se você for ver, ela é aromaterapeuta, tá? Mas ela não fica falando de doença e ela não fica falando de sintomas de doença. Olha só. Dica para dormir melhor, óleo para massagem relaxante. Você sente que se irrita muito na quarentena facilmente? Meditação, unhas saudáveis, técnica aromatouch. Então vocês vejam que ela está focando mais no uso tópico e emocional, né? Ó, óleos essenciais, diluir óleos essenciais faz reduzir a sua potência? Percebam que isso aqui é um tipo de post que eu vou falar para vocês agora, tá? Que é o tipo de post de tira dúvida. Esse tipo de post gera muito engajamento, porque muitas pessoas que estão iniciando a usar óleos essenciais têm muitas dúvidas. E vocês podem aproveitar para informá-las, né? E ainda postar sobre essas questões, que ajuda muito. Por exemplo, Kit Living, uso pela noite, Kit Brasil, episódio 9. Então, isso aqui vocês também vão aprender agora. Ela está lançando pílulas no IGTV, que a gente vai falar disso, que são pílulas que ela fez vários episódios. Episódio 3, ó. Ela fez vários vídeos, com certeza curtos. Ó, o dela, na verdade, tem 7 minutos, nem é tão curto assim. Mas como ela tem bastante conteúdo para passar, é um tempo legal. Então, ela fez vários vídeos curtos sobre o Kit em Brasil, Living. Isso é uma ótima dica de postagem. Como que você usa o seu kit, tá? Aqui, o que mais? Aí ela posta aqui as bogos, ó. Ela tem tudo que eu vou falar agora nas redes sociais, ela pode ser esse exemplo, tá? Então, eu já vou passar para as redes sociais, mas olha só que legal. Ela tem sempre um dia que ela posta uma frase muito legal, as frases que ela posta. Tem um layout padrão para essas frases, que é clean, que abre o feed dela, né? Então é bem clean. E as outras que ela posta, ela vai intercalando. Vocês percebem que ela está intercalando? Uma foto com uma frase dessa com layout branco. Sempre, ó. Uma foto, um layout branco com a frase. Aí um vídeo, aí um layout branco. Aí ela tá sempre intercalando, ó. E se você for perceber, ela mudou a identidade visual dela. Aqui, ó. Antes, ela não fazia isso. Começou a outra pessoa orientar ela no design. Antes, tem um tempinho que ela já tá fazendo isso. Acho que desde o começo da quarentena.
Mas, ó, aqui antes ela não tinha essa estética. Olha como estava bagunçado o Instagram dela. Tava até bonitinho, né? Mas assim, tem muita informação, ainda não tá uma vitrine ainda. E aí ela arrumou alguém que é mais focado na estética para ajudar ela a cuidar do Instagram dela. Ó, vocês agora não precisam ter alguém para ajudar vocês a cuidar do Instagram, vocês podem fazer isso sozinhas. Outra coisa que tem lá no guia de alegações, gente, é que vocês podem sempre citar os materiais da Duterra. Então, os e-books são materiais que a gente subutiliza. Vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês sejam sinceras, tá? Quem aqui já leu mais de um e-book da Doterra? Da Doterra. Quem aqui já leu mais de um e-book da Doterra? Se você não sabe nem do que eu tô falando, aí o negócio é mais grave. Tô brincando. Mas assim, vocês precisam saber do que eu tô falando, tá? Porque a Doterra tem vários e-books, eles são muito bons. E a gente precisa aprender a usar eles e citar eles, tá? Recomendo vocês fazerem isso. Então tá, vamos lá. Esse Instagram foi ótimo, porque já foi um exemplo do que vai ser a mentoria de hoje, tá? Eu vou começar da parte que eu parei na semana passada. Eu falei disso aqui para quem não estava, eu recomendo vocês assistirem, recomendo vocês poderem assistir, porque a Ana Paula deu várias dicas de Zoom, e eu dei essas dicas de posicionamento, de identidade, de marca e tudo mais. Aqui eu terminei falando disso aqui, né? As histórias geram conexão. Então, isso aqui são dicas. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, porque tem muita dica boa aqui que vocês podem aproveitar para gerar o conteúdo de vocês para as redes sociais, tá? Então, eu vou compartilhar esse PDF lá no nosso Google Drive das mentorias da educação continuada. Aqui eu falei que as histórias geram muito conexão, né? Para você buscar falar de histórias. Então, como que os olhos ajudam para as dores físicas? Conte a sua história, né? Conte a história de alguém sobre isso. Como que as plantas medicinais ajudam? Como que ajudam nas dores emocionais, né? Aqui, ó, a Fabi fez o que eu falei aqui. Como que usa o kit família? Ela fez uma série de vídeos no IGTV. Com certeza ela fez um vídeo só grande, ela picou ele, né? Você pode fazer picado, se você não tiver como editar. Você faz um por um, né? Sei lá, 4, 5 minutos e faz uma série de vídeos no IGTV. A gente vai falar já sobre isso. Quais protocolos básicos você usa no seu dia a dia? Ah, de manhã eu uso inalação, de limão siciliano para me sentir mais disposta, à tarde isso, à noite isso, tá? Qual a forma que você usa e qual o benefício que você obtém desse uso, tá? Isso é muito legal você falar. E aqui eu falei da harmonia, então isso aqui é muito importante, porque vocês viram lá no Instagram da Fabi, que ela tá seguindo isso a partir de recentemente, né? Que ela começou isso. Ela já tinha muitos seguidores. Isso aqui eu acho que foi quando eu terminei a mentoria passada, né? Que eu recomendei vocês criarem um documento de Google Drive. O que é isso? É um Google Docs, que é um documento de Word. Você pode criar ele no Word e depois colocar ele na sua pasta do Google Drive. Se você preferir, você pode já ir lá no seu Google Drive e criar uma pasta Doterra. Se você ainda não tem, recomendo você ter Doterra ou consultoria de bem-estar, sei lá como você quiser chamar. E aí lá você vai colocar seus materiais da Doterra e vai dividir nas suas pastas. E aí vai ter uma pasta redes sociais. Tá? E nessa pasta você vai colocar todas as imagens que te inspiram de redes sociais que você quer usar para post. Você pode escrever ideias que você tem de postagens. Mas eu recomendo você escrever, fazer uma lista mesmo dos posts que você quer escrever, mas é legal você criar uma coisa dinâmica, para você não ter que ficar gastando tanto tempo criando seu conteúdo. Então, o que eu quero dizer com isso? Cria um padrão. Eu vou falar disso aqui agora, tá? Aqui é coisa das dúvidas, eu já tinha até falado, né? Hoje a gente vai aprofundar. Então, é isso aqui que eu tô falando, ó. Quando postar? Faça a sua agenda por tema ou por post. O que isso quer dizer? Que você pode escolher. Cada semana eu vou falar de um tema.
né? Ou você pode escolher, não, cada dia da semana eu vou falar de uma coisa. Ah, e qual é o mínimo que eu tenho que postar no Instagram para começar a ter um conteúdo bacana? No mínimo 2 dias na semana, tá? E não é postar só a arte da live que você vai fazer ou da aula que você vai dar. Não, é postar conteúdo, que é isso que a gente está falando aqui hoje, tá? Mas como que eu faço para fazer isso então, Fernanda? Escreve lá o seu mês, coloca. Então, 2 dias da semana eu vou começar postando no Instagram. Um dia eu vou falar sobre uma dúvida principal para quem está começando a aromaterapia. No outro dia eu vou falar uma frase bacana sobre bem-estar. Ponto. Uma coisa simples que você vai conseguir fazer, mesmo tendo um dia a dia corrido. E aí você vai criar uma constância e um padrão na sua identidade lá visual, porque aí a frase pode ser uma coisa mais clean, e aí a foto ou o vídeo que você for fazer no outro dia, com a dúvida, pode ser uma coisa mais colorida, né? Com título, que aí você pode fazer no Canva. A gente já vai ter em breve uma mentoria sobre Canva, né? Mas a Florismar falou do curso, tem várias pessoas já usando. O Canva é muito fácil de usar e ele é muito legal. Todas essas apresentações que eu estou fazendo para vocês, eu estou fazendo lá, tá? Então eu estou achando que está ficando muito bom. O que é isso, gente? CTA, Call to Action. Todos os seus posts têm que ter isso aqui, tá? E é legal você interagir com as pessoas no seu Instagram. Não é só postar. É responder as pessoas que te mandam direct. Quem comenta os seus stories é responder de volta, tá? Isso é interagir no seu Instagram. No direct. Isso aqui é muito importante. Agora, o call to action não é isso. O call to action é outra coisa que eu já vou falar, tá? Uma live é legal para quem está começando fazer pelo menos uma vez por mês uma live, ou pelo menos, o ideal é toda semana, mas eu sei que é difícil, então pelo menos quinzenal, tá? É o ideal para quem está querendo realmente investir nas redes sociais, no Instagram especialmente, né? IGTV de quanto em quanto tempo? Isso você vai definir, tá? Então, se você perceber que seu público gosta mais quando você aparece, faz um vídeo, isso gera mais engajamento, mais curtida, mais comentário, faça isso. Siga o seu público, né? Porque as pessoas gostam de ver vídeo. As pessoas não querem conteúdo extenso no Instagram. Eu falei disso na mentoria passada. As pessoas querem conteúdo mais visual e agora de vídeo. Principalmente agora na pandemia, que as pessoas estão com preguiça de ler muito, tá? Então, foca nisso. E quais os tipos de post, tá? Esse aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse aqui é bem importante. Tem aquela frase que a gente viu no da Fabi, que a frase geralmente vem com um fundo mais clean, inclusive para quebrar um pouco o feed e trazer mais limpeza para o feed. Não é legal que seja uma frase muito grande, tá? Mas que seja uma frase impactante. E se você quiser, no texto da postagem, você pode escrever uma reflexão sobre aquela frase, tá bom? Vídeos curtos, gente, no feed, gera muito engajamento. O que é isso, Fernanda? Não sei o que você está falando. É assim, ó, vídeo curto no feed é um vídeo de 1 minuto, porque o feed tem limite, por isso que existe o IGTV, porque todos os vídeos mais que 1 minuto vão para o IGTV, tá? E aí, esse vídeo curto no feed, ele tem que ter 1 minuto. Ah, mas eu posso postar vários vídeos de 1 minuto? Pode. Você pode postar arraste para o lado. Pode postar até 10 vídeos de 1 minuto. Mas as pessoas vão assistir 10 vídeos de 1 minuto? Eu acho que não. Então, o máximo que você deve postar de vídeo de 1 minuto é um arraste para o lado de 2 vídeos de 1 minuto, 3 no máximo, tá? Que sejam bem penetrantes. E aí, o conteúdo desses vídeos precisa ter um meio, um fim, um início, meio, um fim. Isso a gente vai falar em outra mentoria. Mas começa, já começa, você não precisa esperar essa outra mentoria, tá? Porque você pode falar, o que é a primeira coisa que você fala no vídeo? Qual o objetivo desse vídeo? Gente, nesse vídeo eu vim falar isso, isso e isso. Ou então, você tem dificuldade de criar conteúdo nas redes sociais? Então, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te dar algumas dicas. E aí você já começa a falar. Um vídeo de 1 minuto, você precisa ter um textinho, ou precisa saber bem exatamente o que você vai falar, para você não se enrolar e conseguir terminar em 1 minuto, tá?
Então é isso sobre o vídeo de 1 minuto. E por que ele é tão legal, gente? Porque ele pode ser patrocinado. O IGTV, ele não pode ser patrocinado. O que é patrocinado? Se você tem uma conta de empresa no Instagram, você pode patrocinar os seus vídeos ou seus posts, tá? Você paga um dinheiro para o Instagram. O ideal é que você faça isso através de um vínculo com o Facebook. Se você tem uma página no Facebook que está vinculada ao Instagram, porque aí o seu patrocínio vai gerar mais engajamento. E aí você vai conseguir patrocinar esses vídeos. Mas é claro que você não vai patrocinar qualquer vídeo. Você, preferência, vai começar patrocinando alguns conteúdos chaves e depois vai ter uma chamada para ação. Todo vídeo no final, gente, todo post no final, anota isso aí. Tudo que você postar no Instagram no final precisa ter um CTA, um Call to Action. O que é isso? Uma chamada para ação. É assim, curta esse post se te ajudou, comente X nesse post, marque um amigo que possa gostar desse conteúdo. Gostou desse conteúdo? Te ajudou? Então, compartilha no seu stories, se for uma frase, por exemplo. Frases são muito legais porque elas geram muitos compartilhamentos nos stories. Então, isso é muito legal, tá? Carrossel é um tipo de post que gera muito engajamento. Então, é muito legal. Não vai dar para a gente aprofundar nisso hoje, porque já acabou meu tempo. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês é que o carrossel está gerando muito engajamento no Instagram. É aquele arraste para o lado, tá? E aí você tem que escrever a primeira coisa, que é um arraste para o lado, para a pessoa saber que ela tem que arrastar. E aí você tem que falar o quê nesse carrossel? Podem ser frases pequenas que têm uma continuidade, pode ser um passo a passo, pode ser o seu protocolo diário, pode ser receitas de beleza, óleos para pele, que são bons para pele, enfim, pode usar sua criatividade, tá? Saborização de comida, plantas medicinais, sei lá, o que você quiser. Arraste para o lado, tá? No final, o último arraste para o lado precisa ter uma chamada para ação. Então, curta esse post, reposte, salve na bandeirinha para ler depois, tá? Envie para um amigo, sei lá. Isso é chamada para ação. E você sabia também é um post que gera bastante engajamento no Instagram, porque ele tira dúvidas, que é isso aqui, tá? Então aqui eu não vou aprofundar, porque meu combinado com a Isadora hoje não deu certo, né? Já falei mais do que o combinado. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Isso aqui vocês vão ter, tá? No material que eu enviar para vocês. Mas só para vocês saberem, essas dúvidas são muito legais de vocês tirarem no início das pessoas, tá? Que estão conhecendo o seu Instagram. E quais motivos para disseminar, né, conhecimento nas redes sociais e plantar sementinhas? Ajudar pessoas, disseminar conhecimentos que podem ajudar, tá? Criar uma corrente do bem. Criar um trabalho em grupo, porque a partir do momento que você está investindo no seu Instagram e você fala para o grupo, gente, eu estou investindo no meu Instagram, me ajudem. Quando você postar, a gente vai comentar, a gente vai curtir, a gente vai repostar. Isso é um trabalho que a gente pode fazer como rede de se ajudar no Instagram, tá? E no final você vai ser uma referência, porque daqui a um ano, quando você começar a colher os frutos de ter investido no seu Instagram, as pessoas vão começar a te procurar através do Instagram ou vão indicar o seu Instagram para outras pessoas, tá? Então isso é muito legal, vai ser a sua vitrine de trabalho, precisa ter a sua cara também, né? Isso foi o que eu falei na aula passada, não adianta só ter foto de óleo, coisa, precisa ter uma foto sua, você usando óleo, isso também é importante. E é uma forma de você captar, né, e fidelizar os seus clientes e consultores, tá bom? Então é isso, gente. Vamos continuar plantando essas sementes, porque a gente só colhe quando a gente tem constância, quando a gente tem ação coerente e quando a gente está focando em ajudar, né, em ter clareza nas nossas comunicações. Tá? Para quem não sabe, aí Mercúrio está retrógrado, mas amanhã já está melhorando. Então, para quem gosta de astrologia, vamos aproveitar que o Mercúrio vai sair do retrógrado e a gente pode começar a investir aí, a se comunicar e nas redes sociais. Acho que isso vale muito a pena. Tá bom? Eu passo a palavra para a Isadora. Gratidão, Fê.
Muito maravilhoso ouvir a Fê. Acho que ela falou de dois assuntos que já dão uma mentoria. Tu assim, caraca, será que cabe mais posicionamento? É porque a gente está chegando no fim desse módulo e a gente está vendo as necessidades de vocês, né? Então, a gente está fazendo esse bogo, né? Essa coisa conjunta de temas para que vocês possam aproveitar mais. Então, assim, isso que a Fernanda falou primeiro sobre as questões do que a gente falar, é bem importante a gente ver que a gente está trazendo mais verdade. Então, é o que ela falou, pode ser muito simples. Então, o nosso trabalho vai ser mais verdadeiro porque a gente vai estar embasado na nossa experiência, a gente vai estar embasado no nosso estudo, a gente vai estar embasado nas pesquisas que a gente vê. Então, assim, isso traz o diferencial da nossa equipe. E essa parte do Instagram, eu confesso que eu tenho que ver muitas mentorias dessa, porque, gente, eu sou a pessoa que não tem prazer em fazer essas coisas no Instagram. Então, eu acho que assim, o meu feedback é só para que, se você também não se identifica, tudo bem, você tem outras ações que você pode fazer. É uma ferramenta linda. Eu amo Instagram e ver essas páginas maravilhosas, fico horas. E eu acho que vale muito a pena a gente investir nisso, mas principalmente se você gosta, se você, né, tem um retorno, começa. Eu já tentei começar várias vezes, não deu. Um dia, quem sabe, eu vou. Mas agora eu vou começar a falar sobre o compartilhamento, que é algo muito importante, porque a gente tem muitos novos cadastrados. Então, o que você faz com essas novas pessoas que estão aí na sua rede? Eu vou, inclusive, parar essa gravação. Eu acho que se eu parar e começar de novo, porque eu queria 2 vídeos, porque os Fica duas assuntos, partes, é melhor. né? Eu acho que vai Deixa eu ficar só melhor. finalizar rapidinho. Para quem não Claro. sabe, a Manu está trabalhando com isso também, de consultoria de redes sociais.